você encerrou a carreira em 2009 e aí depois você já foi para a Rádio Globo. Como que você pensou nisso? Como que foi essa transição? Não, eu queria parar de jogar futebol com 28 anos. Aí a minha esposa, né, falou assim, ó, pensa direito o que você vai fazer, porque esse negócio de volta é uma coisa ruim. Aí eu tentei e levei até os 32. E esses 4 anos que eu fiquei me preparando, né, eu já fui analisando comentaristas, a forma de se comentar, tentar encontrar um meio para que eu pudesse me inserir nesse meio de jornalismo, mas com uma linha diferente daquilo que até então já tinha na TV. Então fui me preparando e a transição eu acho que foi boa, porque o que me ajudou foi que eu parei de jogar num dia, no dia seguinte eu já estava trabalhando na Rádio Globo. Então isso acho que me ajudou a preencher o tempo na cabeça, exatamente ver exatamente o que eu tinha que fazer. E aí, como eu estava te falando, eu dei uma sorte enorme, né? Porque eu caí numa equipe que tinha os Calices, Pascoal, Márcio Ramos, o Pac, só gente assim, boa, né? Gente boa, Prates. E aí os chefes, né? O próprio Stamiro também, os caras que me ajudaram muito. Olha, tá errado, corrige aqui, vai cortando aqui, vai melhorando. Aí eu falei para você que eu fui fazer um curso de introdução à locução, né, que era com o Pedro Barreto, que eu tenho a voz, eu falo muito para baixo, né, eu sou meio calmo em relação ao que as pessoas falam de pulsação de voz e tal. E para mim foi legal, está sendo bem gratificante essa nova experiência, nova vida. Certo, e muito acerca disso, você teve alguma referência quando você entrou? Você já tinha alguém que você gostava bastante, que você meio que se inspirou? Assim, eu escutava muita rádio, então as pessoas sempre falavam para mim o seguinte, olha, presta atenção no Paulo Roberto Martins, na rádio, ele é um cara que, ele fala as coisas corretas, e na rádio você tem que ser pontual, você não pode ser, né, aquele cara... fala muito, né? Aí eu comecei a prestar atenção no Paulo Roberto, eu vim também, assistia bastante na Globo, Casão, Caio. Aí eu fui tentando encontrar uma maneira para que eu pudesse valorizar minha experiência como jogador de futebol e ao mesmo tempo, como eu falei, me inserir nesse meio que é um meio, de certa forma, um pouco mais complicado por conta daquela guerra de vaidade besta, né, que existe entre o jornalista e o ex-atleta, o ex-atleta com o jornalista. Então eu identifiquei e falei, não, tem que pegar um pouquinho do Paulo, tem que pegar um pouquinho do Neto, tem que pegar um pouquinho do Casão e tal, mas eu tenho que ser também meu jeito de pensar. E aí porque eu também já fui um atleta, né? Então eu sei como é que é e eu sei o impacto de uma crítica, dependendo da crítica, o que ela pode causar para o atleta, para a família do atleta. Então eu procuro sempre ser imparcial e assim, falar as coisas, jogou bem, jogou mal, dentro daquilo que eu acho que é o limite da crítica. Então eu procurei pegar um pouco de cada um, mas um cara que eu segui bastante, aprendi muito escutando era o Paulo Roberto, na rádio, né? A televisão é uma outra coisa, uma outra forma de comunicação, mas na rádio exclusivamente eu achei muito bom. Certo. E aí você veio para a ESPN em 2014? Eu trabalhava na Rádio Globo e recebi uma oferta para fazer a Copa do Mundo, né? Para trabalhar na Copa do Mundo. E após a Copa, o Palomino gostou, né, e fez uma oferta para ficar aqui na Rádio Globo, na ESPN. Então foi o João Palomino que foi o Palomino que me trouxe. Palomino, com o Conrado, com o Luciano, eles fizeram aquela reunião, né, assim, encostar na parede e tal, mas foi mais o Palomino, que eu acho do Palomino. Certo, entendi. E quando você veio para a ESPN é conhecida por ter muitos jornalistas ligados a estatísticas, muitos estudiosos, né? Quando você veio para cá, você fez alguma preparação diferente, assim, ou você veio, como você falou, com o seu jeito mesmo, com aquilo que você já tinha aprendido? Não, eu vim com o meu jeito, eu acho que é a minha forma de ser, né? Porque eu acho que se eles quisessem que eu falasse de estatística, provavelmente eles não me contratariam. Eles contratariam uma outra pessoa que estivesse especializada nesse sentido. Acho que eles me trouxeram para justamente fazer esse contraponto, né? O lado frio da análise com o lado emocional do jogo, do dia a dia, do nervosismo, da tensão. Então acho que foi esse pensamento, no sentido de mudar um pouco essa forma de pensar e de ser feitos os comentários aqui. E
você falou sobre essa guerra de vaidade entre jogador e comentarista, você já sofreu algum tipo de discriminação assim, por você vir do meio do futebol? Não, nunca tive esse tipo de discriminação e assim, sempre fui respeitado por onde passei, sempre respeitei, né, as pessoas também com quem trabalhei. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que aprender no dia a dia. Você recebe aquilo que você muitas vezes também oferece para a pessoa. Nunca. Pelo contrário, eu sempre tive elogios, né, perante a minha postura de comentarista por conta da forma como eu sou de falar as coisas mesmo, sem aquela coisa, o corporativismo, né, que muitas vezes um ex-jogador tem, pelo fato de se achar ainda ligado ao mundo do futebol. Entendi. E aqui na ESPN você faz o bate-bola de manhã e você participa às vezes do resenha, né? Sim. Esses dois programas têm um tom diferente, né? Você tem preferência por algum? Não, eu vou falar igual jogador agora, né? Estando jogando tá bom, o time titular tá bom. Não, eu não tenho problema não, eu gosto do bate-bola, eu faço geralmente o das 10 ao meio-dia, mas às vezes eu participo no da noite também, das 6 às 8 e no final de semana também. E são linguagens diferentes, por exemplo, das 10 ao meio-dia com o William Tavares, com o Hoffman e com o Mário Marra. Agora mudou um pouquinho porque tem o ESPN Agora. Então o ESPN Agora ele apresenta as notícias e a gente debate. Antigamente a gente apresentava as notícias para os outros bate-bolas repercutirem, né? Então mudou um pouquinho a forma de ser, mas com essa equipe do bate-bola da primeira edição, é um ambiente sensacional. Acho que as pessoas percebem que a gente se dá muito bem. A gente acaba a gente discorda um do outro, mas de uma forma que não precisa ter briga, não precisa ter discussão, né? É uma questão um pouco mais ponderada. E às vezes, por exemplo, quando eu participo do programa da noite, aí no programa da noite, dependendo dos comentaristas, você tem mais estatística, que é o Calçade, às vezes o Mauro César, né? Então a linguagem é diferente, então você tem que se adaptar a isso. E aí você tem um condutor que é fenomenal também, que é o João, que ele consegue quebrar qualquer script, porque ele está aqui, de repente, não quero falar isso, vamos falar do pé ali, do Bernardinho, aquelas coisas todas, então isso faz com que o programa fique mais atrativo e quebre um pouco esse lado estatístico, que às vezes o lado frio, né? Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. E o resenha não, o resenha é como se fosse do vestiário, então é uma linguagem mais próxima daquilo que eu vivenciei, né, o dia a dia, então já sei como é que funciona e tal, e aí pra mim também não tem muito problema. E é até divertido, né? O intuito do programa é esse, né? Mostrar para vocês, né, para as pessoas que estão do outro lado, exatamente como funciona a cabeça de um jogador nativa e coisas que, por exemplo, não conta para um jornalista, porque ele tem receio de como o jornalista vai transformar essa história. Para nós, ex-jogadores, o cara se sente à vontade, então o cara conta de uma forma legal, né, uma forma que as pessoas vão gostar e que e que ela não seja, essa história não seja transformada numa notícia, numa chat, uma polêmica, mas depois. Que o intuito do programa não é esse, é mostrar exatamente como funciona o meio e o vestiário no futebol. E eu ia justamente tocar nesse ponto, que por você ser um ex-jogador e outros ex-jogadores que estão na imprensa, os jogadores atuais te enxergam de uma outra forma? Você fala no sentido de a gente ter problema, né, de ex-jogador com o jogador atual, essas coisas. Olha, eu vou contar uma história para vocês, uma experiência que eu tive, que eu entendi que eu não pertencia mais a esse mundo. Eu fui fazer na época de Rádio Globo, eu fui trabalhar no jogo do Santos, lá na Vila Belmiro, e eu tenho problema na coluna, por causa da carreira e tal. E a minha coluna travou na descida daqui de São Paulo para Santos. Não sei porquê, travou, estava ruim para andar. Fiz o jogo, e depois do jogo eu liguei para o fisioterapeuta do Santos, que era meu amigo, e falou: posso passar no vestiário aí que eu tô com a coluna travada e preciso tomar um remédio. E só passa com o diprospan, a injeção, só, senão não tem mais nada, você pode me dar qualquer tipo de anti-inflamatório, não passa. Aí fui pro vestiário, os caras acabaram do jogo, tomando banho, conversando lá, tal, falando, eu passei, os caras, tudo bom, tudo bem, tal, entrei, tomei injeção e saí. Ali eu me senti mal, porque assim, como é que eu vou falar, beleza, tudo bem e tal, e aí eu vou trabalhar no seu jogo, assim, e vou falar, ele não tá jogando bem, não tá... Eu falei,
fica ruim, vai ficar uma coisa ruim, porque o cara muitas vezes não vai aceitar. Eu sei que eu estou fazendo o meu trabalho. Mas o jogador de futebol muitas vezes fala, pô, que cara traíra, vem aqui, fala oi pra gente e lá em cima mete o pau, entendeu? Então eu entendi, falei, não, já não pertenço mais a esse mundo, meu mundo é do lado comentarista. Então assim, eu faço as minhas críticas, faço os meus elogios e tal, mas eu não me preocupo muito com o que o jogador vai falar, porque senão eu vou me tornar refém dele. Eu vou ficar naquela história, eu tenho que falar bem, porque o cara me trata bem. Eu não preciso disso, eu tenho que ser o comentarista que tem que falar as coisas que vê, que sente, para que eu ganhe credibilidade com as pessoas que estão me assistindo, sabendo, aquele cara ali é um cara justo, é um cara correto, é o que eu procuro ser. Né? Agora, se o jogador não entende, não é o problema meu. Eu faço críticas exclusivamente para o jogador, não para o pai de família, nem para o menino adolescente de 18, 20 anos que está jogando agora. Então você acha que os jogadores têm muito essa ideia de corporativismo ainda, né? Não, eu acho que ainda tem, mas não é nem culpa deles. Eu acho que é no inconsciente do jogador. Porque o jogador não entende que ele acha que pelo fato de não sermos ex-jogadores, a gente não pode criticar ou fazer determinadas críticas. E é diferente, porque da mesma forma que o jogador vai para o jogo e é cobrado nas arquibancadas, o treinador no dia a dia e tal, eu também sou cobrado. Também sou cobrado nas redes sociais, você fala alguma coisa, o cara fala, você é corintiano, você é palmeirense, eu também sou cobrado. A chefia, pô, e aí, você vai comentar ou você vai ficar em cima do mundo? Entendeu? Então a gente também é cobrado por fazer o nosso trabalho, para fazer o nosso trabalho. O jogador muitas vezes não entende por causa disso, ele não consegue separar, né? Mas assim, alguns conseguem, alguns entendem e outros não. Por isso que eu falo que a gente tem que ter eu praticamente procuro ter uma linha que jogou bem, jogou mal, e aí você encontra subterfúgios em determinadas palavras para justamente falar, o cara é ruim tecnicamente, o cara não sabe jogar. E aí o cara inteligente vai entender o que eu estou falando. Entender que, claro, a crítica é em cima da construção dele. Isso. Construtiva. Claro que não tem nada a ver com o pessoal. Né? Ainda sobre essa parte, você citou as redes sociais. Eu ia te perguntar se você já teve algum caso desse, de gente te cobrando forte por lá. Todo dia. O que você acha desse boom das redes sociais? Porque hoje em dia a gente vê jogador, comentarista sendo cobrado e muitas vezes isso repercute bastante. O Lucas Lima sempre está nesse meio. Assim, todos os dias nós somos cobrados. Vocês assistem os programas, vocês veem que a gente está sempre com o celular. Mas por quê? Primeiro porque dependendo da notícia e da repercussão, nós recebemos as notícias, por exemplo, dos assessores de imprensa, ou um cara que está acostumado e que sabe de determinadas coisas que nós conversamos, o cara passa pra gente, olha, aconteceu isso, ou confirma, entendeu? Então a gente sempre está acompanhando ao vivo a repercussão daquilo que a gente fala. E, além dos assessores, dos empresários, então a gente tem também as redes sociais, que são os caras que nos assistem, os fãs do esporte, como a gente fala aqui. E aí tem, você criticou São Paulo ou Palmeiras porque você é corintiano. Aí você fala do Corinthians, você é um ingrato, você tá pegando o pé do Corinthians, você tem mágoa e tal. Faz parte da profissão, você tem que saber lidar com isso. Você tem que saber, aquela história, deitar na cama e dormir tranquilo porque você fez uma coisa correta, uma coisa honesta. Você não foi tendencioso porque você está ganhando alguma coisa ou é algum interesse seu. Pelo contrário, eu durmo tranquilo em relação a isso. Agora, eu acho que aí é questão de educação, né? Porque tem muitas pessoas que se escondem atrás do Twitter para xingar, para falar, fazer um monte de coisa. Que se nos encontrássemos numa rua normal, num bar, alguma coisa, não teria essa atitude, entendeu? Então assim, eles acabam se escondendo muito nesse sentido. E a educação, infelizmente, a nossa educação, ao longo do tempo, ela vem se moldando de uma forma muito liberal, né? Eu posso tudo, eu faço tudo, vamos primeiro fazer, experimentar, para depois ver as consequências. E eu sou mais antigo em relação a isso. Eu gosto da educação que eu recebi dos meus pais, de respeitar todo mundo, de tratar bem todo mundo. Infelizmente, hoje já não é mais assim. Você vê o reflexo disso em todas as áreas. E agora você comenta muito o campeonato italiano, né? Como que é a sua preparação antes do jogo? É o seguinte, preparação antes do jogo. A gente tem a escala, a gente recebe a escala da semana, de segunda a sexta. E aí na sexta-feira,
aquelas duas meninas que subiram, que falaram, seu idade, elas que fazem as escalas. Depois elas passam para o Arnaldo, e o Arnaldo autoriza ou não. Então na sexta-feira à noite a gente recebe a escala do final de semana. E aí tem jogo domingo, jogo sábado, e aí o que acontece? Você tem que correr atrás das informações. Você pega os sites, por exemplo, eu vou no LiveScore, no Soccerway, Gazeta Esportiva, Tudo Esporte, ligo dos meus amigos, e aí como é que tá? O fato de eu ter jogado lá me ajuda um pouco na questão tática, porque eu consigo identificar e saber exatamente como os caras estão jogando, porque eu venci aquilo, eu sei como é que é a cabeça do italiano. Mas as informações é através de jornais, dos sites e dos meus amigos que tem lá. Então você vai colhendo informação. Saiu na sexta a escala, na sexta à noite já começa a estudar, já começa a ver os jogos anteriores, quem jogou, quem não jogou, como sai. Aí, por exemplo, eu não conheço, porque a gente não consegue acompanhar tudo. Aí eu vou lá, ponho um jogo no YouTube, assisto alguns lances, vejo quem é. Tô com dúvida em tal jogador. Ponho tal jogador lá no YouTube, vejo como o cara é, o que ele faz, o posicionamento dele no jogo, para justamente saber exatamente o que ele vai fazer durante a partida. Essa é a minha preparação. E durante o jogo, eu sempre falo para os comentaristas o seguinte, para os locutores: não espera que eu vá te passar, fulano deu 15 chutes, 2, não espere estatísticas, números. Eu posso até dar um ou outro, mas eu vou comentar o jogo. O lance, a questão tática, o duelo, né, do meio campo contra o outro meio campo, o centroavante, a qualidade, que não dominou bem, que não dominou errado, posicionamento, mas é o lado técnico do jogo mesmo. E como você falou, é a sua essência, né? Por isso que eles me contrataram. Se chegar e começar a ficar citando números, você não tem o porquê de estar aqui, né? E assim, uma outra coisa que eu faço, que eu acho que é o seguinte: eu sou comentarista. Então, às vezes os caras, pela amizade, os caras vêm me contar as coisas que aconteceram. Tem isso, tem aquilo. Eu passo pro repórter. Entendeu? Porque é o repórter que tem que dar notícia. Mas é um furo. O Ronaldinho Gaúcho eu fui o primeiro a saber. Porque quem estava dentro da sala me ligou quando ele conseguiu a liberação. Tá liberado, vai assim. Eu peguei e já liguei para o amigo meu da rádio, o cara da rádio que deu. Porque eu acho que eu não tenho essa função. Minha função é comentar, entendeu? Quem tem que dar notícia é o repórter. Agora falando, você citou as táticas, falando mais sobre o campo e bola. O brasileiro desse ano, a gente ouve muito falar sobre meio essa pobreza de ideias, um pouco essa variação tática que é meio escassa por aqui, né? E enquanto lá na Europa, a gente, como o Guardiola, o Maurício Sarri, está muito em alta, né? Aqui a gente teve um jogo terça-feira do City Nápoles, falou muito sobre isso. Você acha que o nosso futebol está mesmo atrasado em relação à questão tática? Eu acho que em algumas questões sim, em outras não. Porque eu acho que são mundos diferentes, entendeu? Por exemplo, nós temos a técnica aqui que na Europa não tem. Então o que eles fazem para compensar essa técnica? Eles se aplicam uma questão tática. Então os caras taticamente são perfeitos, intensidade, movimentação, treinamento. Só que se você der uma bola pro cara e assim, vai pra cima do adversário, o cara não vai saber. Aí você fala pro brasileiro, vem cá, taticamente, eu quero que você faz isso, o cara vai ficar puto, aí você fala, toma a bola e vai pra cima do brasileiro, vai pra cima. É muito por essa cultura da individualidade que a gente tem aqui. Além disso, né, das características, o que acontece? Aqui no Brasil a gente tem uma política de resultado. Você tem 3 jogos, 4 jogos, 5 jogos, se você não consegue vitória, está numa sequência ruim, um abraço, custou para você o teu lugar. Então você não vai conseguir colocar no seu time exatamente a forma como você pensa ou os movimentos corretos para que ele pudesse fazer um time dentro daquilo que você acredita como futebol. Aqui no Brasil a gente não tem esse tempo. Na Europa tem essa possibilidade. Agora você começa a ver, por exemplo, tem Espanha não nem tanto, mas Itália, os times abaixo da tabela, né, no meio da tabela para baixo, não ganhou, o treinador já começa a se mandar embora. Já vai chegar daqui a pouco na Premier League, já chegou no ano passado, alguns treinadores já saíram, né? Então é muito do resultado, que lá ainda existe essa paciência para você
é justamente ter a possibilidade do treinador colocar o seu método de trabalho e ver, o resultado tá bom, então vamos deixar. Aqui não, aqui o treinador tem essa pressão de preciso ganhar, então o que ele faz? É muito mais fácil colocar um time para se defender e não perder do que eu colocar meu time, expor meu time a ganhar, eu tomo 2-0, 3-0, 1, 2, 3, na quarta eu tô fora. Então é essa mentalidade diferente. Aqui, você começa o ano, você tem 5, 6 times que você fala, pô, esse time é bom, esse time pode chegar para... Lá não, pega o campeonato italiano. Foi campeão nos últimos anos, Juventus. Qual o time que brigou ali com a Juventus? Roma, o Napoli mais ou menos, que chegou a virar no momento caiu, não conseguia manter o ritmo e acabou. Esse ano vai ter Inter, que tem um treinador bom, tem bons jogadores, a Roma, né? Lazio e a Juventus. Não acredito que o Milan vai chegar, mas são sempre os 5. Depois você põe os outros. O Napoli, você acredita que pode brigar? Eu acho que pode brigar, vai incomodar. Aí você vai na Espanha, eu preciso falar, Real Madrid e Barcelona, e Atlético de Madrid. Aí você vê a questão financeira que faz a diferença. Você pode até ter um bom treinador, aí você iguala com os times grandes, só que na hora da decisão, o time grande vai decidir com mais precisão. Então o cara vai precisar de uma chance para fazer um gol. O time pequeno vai precisar de 3, 4 para fazer um. Então aí faz a diferença. Você vai na Inglaterra agora, você tem uma disputa mais igual. Primeiro, divisão de dinheiro, nas cotas e tal. Então você começa a ver que é um campeonato mais equilibrado. Tem os times favoritos pela história, por tudo, mas que você pode pintar aí, por exemplo, o Tottenham, que é um time histórico, mas que tem alguns problemas que agora, como por exemplo, o Corinthians começa a ter bons anos. Então, é uma situação que eu falo que cada dia tem uma forma diferente de... Cada país tem uma forma diferente de viver o futebol. Então é difícil da gente... Até a gente teve uma discussão esses dias aqui, é difícil de você comparar o campeonato brasileiro com o campeonato europeu. Eu discordo quando o pessoal fala, não, tecnicamente também. Mas você não pode menosprezar tanto, porque você pega na Itália, você vai de Roma a Bolonha, um trem em 2 horas. Pega um avião aqui, só de espera no aeroporto, você fica 2 horas. Entendeu? E aí você pega mais um avião, mais uma viagem de 3 horas. Você joga, o Grêmio jogou agora, vai jogar no domingo e vai para Quito jogar. Depois ele volta para jogar lá em Porto Alegre. O Corinthians joga aqui, depois vai para Bahia. Assim, então são situações e exigências diferentes. Então é difícil de você ponderar, porque você joga com frio aqui e você vai jogar na Bahia e tá calor. Entendeu? Você vai jogar 11 horas da manhã aqui no verão com 40 graus, aí depois você vai lá pro sul e já tá mais ou menos. Então assim, são situações diferentes, por isso que eu achei meio complicado. Eu acho que a gente comparar. É inferior? É. Falta muita coisa? Falta, mas também não é esse abismo todo, né? Entendi. E você citou os técnicos, aqui no Brasil a gente começou a ver alguns novos técnicos, né? O Fábio Carilli, o Jair Ventura também, ano passado teve o Zé Ricardo. Você acha que dá pra gente esperar agora os clubes darem mais chances para os novos técnicos, ou os clubes do Brasil ainda não têm essa mentalidade? Você falou Jair, Carilli e Zé Ricardo. Os 3 assumiram porque os clubes nos determinados momentos não tinham dinheiro para fazer as contratações. Acho que com exceção do Zé Ricardo, que o Flamengo financeiramente estava bem, mas optou por ele, pela pessoa que ele era, e conseguiu ter essa confiança. Mas são 3 treinadores que se as equipes, eu falo 2, né? O Botafogo e o Corinthians tivessem condição financeira para contratar treinadores grandes, contratariam. O Corinthians fez proposta para 4 treinadores antes do Caribe. 4. Os 4 negaram. Jair, Dado, o Rueda e tem um outro também. E aí ninguém quis aceitar o Corinthians. Aí vem cá, chamaram o Caribe, vamos conversar tal, e chegou para conversar no clube, você vai ser o treinador. Foi assim. Então assim, eu acho que a gente está começando, nós estamos começando a ter novos treinadores, uma mentalidade nova, uma forma de ser, de enxergar futebol em termos de treinadores mais preparados, mas eu ainda acredito que a gente está engatinhando para esse tipo de situação. São situações específicas, né? Específicas. Você vê, Chapecoense manda embora um, manda embora outro, são sempre os mesmos. Por exemplo, tem o Fernando Diniz, que está do Audax, que é
um treinador diferente, não tem chance porque ninguém acredita que ele possa fazer um trabalho a curto prazo. Então, uma série de situações ainda que nós somos resistentes. É difícil os clubes saírem dessa zona de conforto. Né? Sim. E também sobre a atualidade, o futebol hoje, os clubes estão preferindo, a gente vê muito esse volante, jogando esses volantes, esse primeiro volante que a gente chamava, sendo um homem de mais qualidade de passe, não tanto de marcação. Assim como se fala do camisa 10, aquele camisa 10 clássico, você acha que esse tipo de volante está perdendo espaço hoje em dia? Eu acho que está perdendo muito espaço. Não só o volante só de marcação, como o lateral só de marcação, como o meia que só sabe atacar e não sabe defender. Né? Hoje o futebol caminha para que os jogadores se tornem jogadores versáteis, que possam jogar no meio, na lateral, e um pouco dessa mudança do jogador do volante, né, do primeiro volante. Se você analisar os sistemas táticos, eles são todos para trás da linha da bola. Quem dá a saída de bola é o volante. Isso, você pode pegar um dos maiores volantes, um dos melhores do mundo, é o Busquets, que é do Barcelona. Ele é o jogador mais importante do Barcelona, porque se a bola não passar no pé dele, o Messi não vai receber a bola, o Iniesta não vai receber a bola, e se receber o Iniesta vai receber na área, lá atrás. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão marcando atrás da linha da bola, e aí o primeiro volante ou os dois zagueiros, que são esses três jogadores que têm a liberdade para jogar. Por isso que o primeiro volante sempre consegue se destacar um pouco. Aquele que tecnicamente tem um bom passe, que sabe jogar, vai se destacar sempre pela liberdade que tem. O espaço que ele tem, né? Essa é uma mudança das características táticas que os caras estão falando. Entendi. Pensando nessas novas funções, se você jogasse ainda, você poderia se adaptar isso ou jogar mais do jeito que você jogava? Porque você é conhecido mais por marcação. Mais por marcação, mas isso foi um erro meu, né? Durante a minha carreira, porque as pessoas se apegaram a um Zé Elias, desculpa falar, mas o Zé Elias de 94, primeiro semestre de 94, e levaram isso pro resto da minha carreira. E é uma coisa que eu particularmente acostumei, mas se pensarem, se as pessoas prestarem um pouco mais atenção, vão ver determinadas situações que hoje, muitos jogadores de hoje não fazem o que eu fazia antes. Entendeu? Então, assim, eu certamente iria me adaptar, encontrar uma posição melhor dentro das minhas características. Mas é que ficou marcado isso, né? Jogador de marcação e tal. Mas, assim, eu não vejo problema não. Mas, com certeza eu teria um lugar no futebol de hoje se eu fosse me adaptar ao que está jogando hoje, né? Porque hoje você tá uma mata, né? Fácil para jogar. Você tem nutricionista, você tem... Tem 1 milhão de assessores. Como é que fala? Nutricionista, fisiologista, você tem preparador físico individual, você tem trabalhos individuais. O jogador não consegue jogar 4 partidas, porque na quinta ele está com dor muscular. O cara só faz isso. Ah, não, mas ele está cansado, mas ele só faz isso. Já pensou se a gente levar isso para todas as profissões? Então a gente não vai ter eletricista, não vai ter pintor, não vai ter jornalista, não, porque todo mundo fica cansado e por isso deixa de trabalhar. São situações que as pessoas conseguem, através do futebol, mudar um pouco, porque os caras se escondem atrás disso, né? E aí tem treinador que não tem coragem de tirar o cara e falar que você tá cansado, tira. E tem jogador que tá ganhando dinheiro pra caramba e tô com tendinite, que agora é a nova moda, tô com tendinite, porque você não consegue diagnosticar com ressonância, com nada, é só, então não vai jogar. Não é futebol. Futebol, infelizmente, tem seus meandros aí, bons e ruins, né? Bom, e a gente sabe que o futebol, as cifras hoje em dia estão milionárias, né? Estão ganhando muito dinheiro. Mas mesmo assim, é muito importante o jogador pensar no pós-carreira. Mas como você vê essa parte do pós-carreira para o jogador? Poucos pensam porque eles são colocados numa redoma de vidro, de cristal, de aço, que nada chega, eles não fazem nada. O cara, para ir no banheiro, tem que ter um assessor. Para pagar a conta, é o assessor que paga a conta de água, a conta de luz, é o secretário que fala com o porteiro para deixar o carro pronto, e acho que isso faz mal. O Alex, que é da ESPN também, ele era um dos cabeças do bom senso, e o bom senso acabou não indo tanto para frente assim. Você acha que falta essa união dos jogadores aqui no Brasil, pensando também
essa parte do pós-carreira, os jogadores terem uma união para se ajudar? Falta, acho que falta isso. Todas as classes, né, do futebol. O treinador também, os treinadores tentaram fazer um movimento aí dos treinadores que não vão fazer isso, fazer aquilo, o cara faz a reunião num dia, no outro dia, quando o clube liga e acerta contra o clube. É a necessidade, é aquela, como é que fala? Capacidade e necessidade, entendeu? Capacidade de jogar e a necessidade de ganhar dinheiro para poder se sustentar. É assim que funciona a cabeça do brasileiro. Dificilmente nós teremos um sindicato forte com os jogadores, ou um movimento dos jogadores, um movimento forte capaz de chegar para o dirigente, para a CBF, e falar, ninguém vai jogar. Como foi feito na Itália, como foi feito na Argentina. Não vai. Então você acha que na Europa é diferente isso? Você que jogou lá? Em alguns países sim, em outros não. Mas muito por conta daquelas pessoas que estão na frente. As pessoas que estão na frente do movimento. Por exemplo, na Itália, na época que teve algum problema, se eu não me engano, quando pararam o campeonato, tinha Vialli, tinha Mancini e outros caras. Os caras não vai jogar e pronto. E os caras compraram a briga, os jogadores se sentiram protegidos. Hoje em dia não tem. E aí não é uma crítica ao bom senso, mas não tem. Aqui no Brasil a nossa mentalidade, a nossa cultura, especialmente no futebol, não vai ser uma classe de união, aquela coisa, porque você vai num time, você está jogando no time interior, você ganha 3 meses, você é contratado para jogar 4 meses, você recebe só 1 mês. Você acha que o cara do time grande vai lutar com você? Porque o cara do time grande está querendo jogar, ganhar dinheiro, para ele poder sair para poder sustentar a família. Nos outros países, a mentalidade, a forma é diferente. Porque se eu sei que você não tem o que ganhar, você não vai ganhar, você não está ganhando, sua família vai ganhar. Só que a minha profissão tem dificuldade, entendeu? Porque amanhã depois eu vou ter um problema. E aí, quem vai me ajudar? Então, aqui não, aqui pela nossa cultura, a gente pensa primeiro, vamos fazer por nós, depois a gente vê os outros. E dá para entender o porquê, né? Só o que está acontecendo no nosso país. Né? Tem gente aí, é a cultura do país mesmo, né? Aqui, infelizmente, a gente tem uma cultura de que. Uma cultura que é o seguinte, quanto mais malandro, melhor. É assim. E é isso aí, você paga, né? Uma hora você paga. Né? Você acostuma, você já vai colocando a cabeça do teu filho na barriga da mãe. É o seguinte, quando você sair daí, dá uma olhada no relógio do médico. Se você gostar, leva. Entendeu? É assim. A nossa cultura é assim, tem jeito. E aproveitando só para finalizar, falar sobre seleção brasileira. A gente depois do fiasco do 7x1, muito da comoção com a seleção baixou. E agora com o Tite, o Neymar, novos valores voltaram. Como você acha que vai ser a Copa do Brasil? Eu acho que não vai ser essas maravilhas que nós estamos imaginando. Eu acho que vai ser uma Copa difícil. O Brasil acho que pode ser colocado nos favoritos ao título, mas não vai ser tão essas coisas que todos nós estamos observando. A gente está muito empolgado. Eu acho que primeiro tem que ver, uma coisa é o tratamento que a gente recebe do treinador, que é sensacional, que é um cara que se aproxima muito do público. Ele tirou aquele rótulo de seleção freira, times de fora, jogadores de fora, aquelas coisas. Eu acho que isso ele tirou. Agora, a realidade do futebol é diferente do futebol europeu. Nós vamos ver agora, nos amistosos que o Brasil vai fazer. Alemanha, Japão e Rússia, né? Aí nós vamos, a Rússia nem tanto, mas por exemplo, a Alemanha, Inglaterra e Japão são escolas diferentes. E aí eu acho que a gente vai ter um pouco da noção do que é e qual é a nossa seleção no momento. O futebol sul-americano, querendo ou não, o Brasil está muito assim, Brasil, Argentina e Uruguai. Porque além de, acho que a diferença técnica nossa é muito grande, é um abismo entre as outras seleções. E como o Brasil consegue foco, né, de só jogar futebol, não entra mais nas provocações, não tem mais espaço para esse tipo de situação, e aí é onde os caras conseguiram se planar o Brasil passou por cima. Bom, acho que é isso só. Não, tranquilo, se quiserem perguntar. Eu queria perguntar algo mais a título de curiosidade. Você começou muito cedo, você foi muito precoce no futebol, né? 16.
16, aí numa semana você já foi chamado para treinar pelo Mário Sérgio, ele já te pôs para jogar. Como que era a tua cabeça quando isso tudo aconteceu? É igualzinho ao de hoje. Ah, é? É, sim, a gente porque eu sempre... jogadores deslumbrados. Não, mas assim, eu sempre vivi com jogadores mais velhos, né? Então desde os meus 12 anos eu sempre treinei com categoria acima. 14, quando eu tinha 14 eu treinava com 16, quando eu tinha 16 eu fui profissional. Mas assim, eu jogava futsal, a minha base de futsal foi muito importante. Então, também, pelo fato de sempre jogar categoria acima, então eu, com 16 anos, 17 anos, o Buzina, que era o treinador da GM, do Banespa, no profissional, no principal, já queria me puxar pro principal. Eu não pude jogar no principal porque eu tinha 17 anos, 16 anos eles não queriam me colocar. Não pode, é uma lei, né? E eu sempre fui moldado muito nas dificuldades, né? Nas coisas. Saía de casa às 6 horas da manhã e voltava meia-noite e meia. Então eu treinava de manhã e de tarde no Corinthians, aí saía correndo do Corinthians, pegou o metrô Carrão tinha que fazer baldeação no Brás, do Brás eu pegava o trem até o Tinga, em Santo André, e assim o Tinga voltava para Avenida Goiás, pela Avenida Goiás ali até a GM, que é ali, né? Treinava salão, treinava das 7h30 às 9h30, 10h, tomava banho, pegava ônibus até o metrô Parque Dom Pedro, baldeação, Armênia, estação Armênia, ônibus e para casa. Então eu chegava meia-noite e meia, 15 para 1. Então eu fazia isso de segunda a segunda, porque a gente não tem folga. Quando tinha folga no campo, eu jogava no salão. Jogava no salão, jogava no campo. Então isso, acho que as dificuldades foram me moldando nesse sentido. Então eu sabia, por exemplo, eu tenho uma coisa que é minha até hoje, que é difícil, mas se eu ganho um tênis que eu gosto, eu não ponho para usar. Quando eu era moleque, eu só tinha um para sair, um tênis, uma calça e uma camiseta. Então até hoje, esse tênis é bonito, não vou usar, deixar aí e tal, eu fico olhando, fico apreciando, entendeu? Que é uma coisa da forma como eu fui criado, como eu cresci. E acho que isso me ajudou bastante nesse sentido, de ter os pés no chão. Eu sempre tive a cabeça muito de velho, sempre fui muito velho para a minha idade. Então eu nunca deixei me empolgar com essas coisas, porque eu falei, eu não sou diferente de vocês, eu sou igual a todo mundo, então não tem por que eu me empolgar, não tem por que eu me achar diferente só pelo fato de eu ser jogador de futebol. Igual minha esposa é médica, né? Quando eu conheci, não, porque eu sou médica, então eu falei, e aí, você é médica? Você é igualzinho, somos iguais, não tem diferença. E acho que eu sempre carreguei isso comigo, né? Não tive esse deslumbramento, eu acho que aproveitei em determinadas situações, como também tomei porrada em outras, mas acho que faz parte da vida, né? Você vai amadurecendo, é bom você ter as pessoas do lado, pezinho no chão, mas as pessoas que possam te errar, você tem que corrigir, você tem que fazer e tal. Eu tive sempre pessoas boas ao meu lado. Eu vejo que a mãe do Gabriel Jesus faz bastante esse trabalho, né? Pé no chão, pelo menos pra gente que vê de longe, ele parece ser um moleque bem humilde. Não, acho que eu já falei, eu não sei se vocês assistiu, mas eu falei isso. O Gabriel Jesus é o cara mais próximo do Ronaldo em termos de simpatia. Depois que o Ronaldo Fenômeno parou de jogar, a gente nunca mais teve um cara simpático que pudesse agradar todo mundo, entendeu? Ele joga no Palmeiras, se dane, cara. Eu gosto de ver o futebol dele, eu gosto de ver. Então acho que ele é o que chegou mais próximo disso. E uma coincidência também, a mãe do Ronaldo, a dona Sônia, pegava muito no pé dele. Então você tinha um respeito, você percebia, pelo fato de eu ter convivido com ele, você percebia que ele tinha um pouco o pé no chão, que a presença da mãe ainda era a figura da mãe mesmo. Aí depois que você vai ficando mais velho, aí é difícil de você segurar, mas nesse começo é importante. A diferença do Neymar em relação a fazer as comparações. Vivendo e aprendendo, né? Entendi. Tem que aproveitar um pouquinho também. Bom, acho que é isso. Vocês querem perguntar alguma coisa? Já embalou tudo aí, não? Fica à vontade aí, fica à vontade. Pois é, seja Calma, que agora vai.